Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui fazendo a segunda aula em AD do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre futebol americano, hein? Futebol americano, pessoal, me desculpa, mas eu vou falar pouca coisa porque eu não entendo futebol americano. Tá certo? Vamos lá. Futebol americano, o esporte mais falado, mais disputado nos Estados Unidos da América. Pessoal, é um esporte rico, certo? Apesar de não ter uma apresentação milenar, uma história milenar como o sumô, o futebol americano está sendo relacionado à cultura dos Estados Unidos, tá certo? Por quê? É uma paixão popular daquele país. A origem dele, ele vem do rugby, né? Cujas dinâmicas das regras foram adaptadas ao esporte atual. A prática do futebol americano iniciou-se nas universidades de Harvard e Yale, tá certo? Essas duas universidades, elas existe o futebol americano até hoje lá. É a tradição universitária que permanece até hoje nas duas universidades. Em 1875, a regra do futebol americano, elas não era padronizada, certo? E naquele mesmo ano, o time de Harvard convenceu a Universidade de Yale a adotar as mesmas regras. Então, as duas universidades, mesmo sendo adversárias, elas entraram no consenso para fazer as duas adotar as regras iguais. E aí foi fundado a Associação Futebol Interuniversitárias, eu não sei falar desse jeito não, viu pessoal? Me desculpa aí, eu preciso aprender inglês para falar legal a pronúncia, tá? Então eu estou pronunciando errado, então eu estou falando só associação. Que passou a adotar também as regras do rugby, né? Com exceção da pontuação. Ao longo dos anos, as regras foram alteradas até chegar a um formato usado hoje em dia, atualmente nos Estados Unidos. É um esporte muito caro, que você tem que ter proteção em todas as partes do corpo, porque ele é muito agressivo, certo? Então a gente vai falar sobre isso na decorrer da nossa aula. Bom, no Brasil, o futebol americano chegou no Brasil, começou a ser praticado no Brasil em 1986 com a versão praticada nas praias do Rio de Janeiro. A popularidade do esporte no país aumentou na década de 1990, graças às transmissões. Aí já começa, pessoal, a mídia a entrar nesse esporte, porque nos Estados Unidos, para você colocar a sua marca numa prova dessa, numa competição, ou num jogo, ou numa partida, é muito caro. Isso eu vou falar um pouco mais à frente lá, para vocês terem noção como esse esporte é importante lá nos Estados Unidos, tá certo? E aí as televisões, as transmissões de jogos pelas televisões aberta e canal fechado, né? TV a cabo, aí foi que começou a desenvolver algumas equipes no Brasil. Por exemplo, em 1991 foi criada a primeira equipe de futebol no Brasil, de futebol americano no Brasil, o Joinville, eu não sei a pronúncia, pessoal, então eu não vou falar por não falar errado, por não pronunciar errado, tá certo? Porque como nossas aulas ficam no canal e todo mundo pode assistir nossas aulas, e aí você pronunciando o inglês errado, pode até entrar em contradição, tá bom? Me perdoa, me desculpa aí. No ano de 2000 foi realizado o Carioca Bowl, disputado na areia. E em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama, em Santa Catarina. E a seleção brasileira de futebol americano jogou pela primeira vez, em 2007, em uma partida amistosa contra a seleção do Uruguai. Aí eles não falam resultado, porque talvez deve ter sido catastrófico, tá certo? Porque nós não temos o hábito desse esporte, de praticar esse esporte. E
Também no ano de 2000 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, sendo substituída em 2013 pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Aí o que quer dizer isso? Aí cada confederação, cada liga, cada associação, ela quer pôr as regras, organizar o esporte e com isso conseguir patrocínio, conseguir mídia, conseguir telespectadores. Então com isso eles começaram a transmissão de futebol americano, mas até hoje vocês podem perceber, nós estamos no ano de 2020, a gente quase não vê, não falar no futebol americano no Brasil, né? Porque aqui no Brasil o futebol mesmo normal é mais falado do que o futebol americano, tá certo? Então por isso é que nós estamos falando sobre, eu estou tendo um pouco de dificuldade de falar para vocês sobre futebol americano, tá certo? As regras utilizadas no Brasil são as mesmas regras que é utilizada nos Estados Unidos, porque como é a confederação, todas as regras, todo o regulamento tem que ser estabelecido de forma iguais. E atualmente existem diversos campeonatos estaduais e muitas equipes no Brasil, como o Coritiba, Brown Speeders, acho que é isso mesmo, Porto Alegre, Recife, Botafogo do Rio, Goiânia, o Corinthians, Minas Locomotiva, e aí vai tendo as pessoas, os clubes formando suas equipes de futebol americano. Agora, pessoal, aqui nesse quadro que tem um jogador, a foto de um jogador, vamos falar sobre o futebol americano, saiba mais sobre o futebol americano. Essencialmente, o futebol americano é um esporte de contato físico e agressivo. Olha só, pessoal, é muito agressivo, não é só agressivo. O contato físico é todo momento. Não tem condição de não ter um contato físico durante uma partida de futebol americano. Por isso, espera-se que os jogadores e técnicos tenham espírito esportivos. O que é espírito esportivo? É o fair play. Fair play é que você seja solidário com o seu adversário, com o seu companheiro, seja cooperativo, tá certo? Mesmo sendo um esporte de contato físico e agressivo, como fala no começo do parágrafo. Com os padrões elevados de conduta e não se unem propositalmente táticas que possam lesionar os adversários. É o que eu falei em momentos anteriores, tá certo? Sendo assim, uma das preocupações do esporte é com a segurança e a integridade física dos atletas. Um dos destaques do livro de regras é interpretações no futebol americano para o Brasil. Diz respeito ao uso de capacete em relação ao seu uso indevido, como meio de derrubar um adversário, e em relação ao outro uso correto, com ferramenta de proteção do atleta. Então, o que quer dizer isso? Muitas pessoas usam o capacete para derrubar a pessoa, né, para derrubar o outro adversário, mas ele nada mais é como uma proteção para o jogo do próprio adversário, certo? E como ferramenta de proteção de um atleta também, aquilo que eu comentei, porque tem muita agressividade, tem muito contato, e é uma ferramenta que ele tem umas abas que o outro atleta pode pegar pelo essa saliência que tem, essas entradas que tem no capacete, e com isso derrubar deslealmente o adversário. Em 2008 foi introduzida uma regra que proíbe iniciar o contato com o capacete e mirar um adversário indefeso. O defensor que fizer uso dessa tática é desqualificado do jogo. Outra regra inclui o jogador Desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Falhou aí, nós estamos no frio, então deu vontade de espirrar aqui. Me desculpa, me perdoa. Dessa tática é desqualificado do jogo. Outra regra
inclui o jogador cujo capacete saia completamente durante a jogada, ficando de fora da partida por uma descida, o down. A preocupação com a vestimenta correta e com o uso de todos os equipamentos protetores também deve ser objeto de atenção de árbitros e técnicos para evitar danos à saúde dos atletas. Esses são os equipamentos obrigatórios para a prática do futebol americano. Olha para vocês perceberem, galera, como que é agressivo e perigoso esse jogo. Capacete, proteção do quadril. Na proteção do quadril também tem a proteção nas partes íntimas, tá? Por isso que eles fizeram os 2 pontos. Tem essas proteção. Dentro do capacete tem a proteção do protetor bucal também, que vai dentro do capacete. Proteção da boca. Protetores nos joelhos. A camisa tem que ser especial para não rasgar, para não ter contato. É um material super resistente. A calça é resistente ao extremo. Protetores dos ombros, por isso que eles parecem que vai até voar, parece que eles transformam. As meias são extremamente protetoras, são extremamente fortes, material resistente. Protetor para as coxas. Então, pessoal, olha para vocês verem o tanto que é um esporte perigosíssimo, é um esporte muito agressivo. Então, o que quis dizer no capacete é que a pessoa não pode, por exemplo, eu olhar um adversário, eu estando de capacete, e eu tentar acertar o meu adversário com um capacete, mas sem tirar ele da cabeça, mas eu mirar ele. Isso é antijogo, não pode acontecer. E falando de falar das regras do futebol americano, para acontecer um jogo desse, o atleta ele tem que estar muito preparado, tanto psicologicamente, tecnicamente, capacidade física, condicionamento físico, treinado, tem que estar no fino do esporte, porque é um esporte que eu não praticaria não. Nunca pratiquei, mas eu acho que eu não praticaria por ser tão agressivo. Eu acho desse tamanho também, né? 1,50 m, 1,60 m, como é que vai praticar um esporte que só tem gente de 2 metros, 1,80 m, por aí. Então vamos lá para as regras e dinâmicas do futebol americano. O futebol americano é assim como o futebol praticado no Brasil, chamado nos Estados Unidos de soccer, é disputado por 2 equipes com 11 jogadores em cada uma. As equipes alternam as funções ofensivas e defensivas ao longo da partida. O objetivo do jogo é chegar com a bola oval, você está falando até o tamanho da bola, que jeito que é a bola do futebol americano é oval. Na zona defensiva da equipe adversária. O campo de futebol americano tem 100 jardas e de comprimento 53 de largura, certo? 91,4 metros vezes 48,5 metros. Ele apresenta marcações de 10 em 10 jardas, bem como as marcações menores de 1 em 1 jarda. O campo de futebol americano, vocês estão vendo aí na imagem, que tem várias medidas, vários números, que vai de 1 ao 5 até o meio, e depois volta de 1 ao 5 até o meio, certo? A equipe adversária contra a outra equipe, beleza? Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Vamos que vamos. O jogo dos profissionais, pessoal, são divididos em 4 tempos. Nossa, Miltinho, 4 tempos é igual no basquete hoje. É chamado de quartos. Aí cada quarto tem 15 minutos. Você fez 2 quartos, aí você descansa mais tem um intervalo de 12 minutos. Esse intervalo significa, por exemplo, no futebol normal, você joga 45 minutos, descansa 15 e joga mais 45 minutos. No futebol americano, você joga 1 quarto de 15, 2 quartos de 15, aí tem um intervalo de 12. Aí depois você joga mais 2 quartos e termina a partida. Tá certo? Então, pessoal, o futebol americano é interessante, mas é um esporte que eu não gostaria de praticar e não tenho vontade nem de vivenciar esse jogo, porque é muito agressivo e hoje, como o cidadão não está com muita paciência, então não tem muita colaboração, não tem muita cooperação, ele acaba sendo um esporte, para quem não está preparado a praticá-lo, é
É um esporte inadequado para a prática dele, tá certo? Então vamos falar da dinâmica de jogo. A partida de futebol americano sempre começa com o chute inicial, é kick-off, eu acho que é isso. O objetivo desse chute é lançar a bola o mais longe possível, dificultando a ação ofensiva da equipe adversária. E a equipe que está no ataque terá 4 chances de avançar 10 jardas quando consegue ganhar o direito da primeira descida. Ou seja, mais 4 tentativas. Quando ele consegue, pelo que deu para entender, quando a equipe adversária consegue avançar 10 jardas, ela tem mais um bônus de 4, que vai passar para 4 tentativas, tá certo? Ela tem 3 tentativas, nas 3 ela conseguiu avançar 10 jardas, ela aumenta mais uma tentativa, que vai para 4 tentativas, e assim por diante, tá certo? Vamos lá. O futebol americano, pessoal, é também um esporte que os jogadores ganham muito dinheiro. É muito rico, porque são pessoas que têm que estar inserido nisso aí. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, o quarterback, que é o jogador que sai correndo com a bola, avançando as jardas, ele não joga mais do que 30 anos. E ele só é contratado, aí entra a estratégia e a tática do jogo. Ele só é acionado para correr. Então ele tem que ter muita velocidade. E os outros vão bloqueando, segurando os outros para não interceptar o quarterback até ele chegar no touchdown. Ó, estou aprendendo a falar, touchdown. O touchdown vale 6 pontos. Ocorre quando o jogador chega à zona final do adversário com a posse de bola e quando o rebote recebe dentro da área essa bola, certo? Ponto extra, aí eu já não sei falar essa palavra. Conversão de 2 pontos, após realizar um touchdown, a equipe ganha o direito de realizar uma das 2 jogadas, chutar a bola, valendo 1 ponto, ou fazer uma jogada normal. Aí vai da estratégia de cada treinador. Talvez ele fez uma estratégia para fazer a jogada, e talvez ele fez a estratégia que ele chama um batedor, ele vai lá e chuta, faz o gol e volta para o banco de reserva. Não que ele é reserva, é que ele é específico para chutar, tá certo? Por exemplo, eles queriam pôr o Bolt, corredor, né, campeão olímpico e recordista mundial olímpico, ele só para correr, ser um quarterback. Aí ele preferiu o futebol de campo mesmo. Aí tem um chute de campo, 3 pontos. Aí tem o outro nome aqui que eu não sei falar, vale 2 pontos, né? A bola do lado, oval, e o gol que é totalmente diferente do gol do futebol nosso normal aqui. Pessoal, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho, a nossa aula já está terminando, está quase dando 20 minutos. O Super Bowl é a final dos dois do campeonato. É um dos maiores eventos esportivos do mundo. Nele é disputado a final entre os campeões das 2 conferências americanas de futebol, que fazem parte da Conferência Nacional de Futebol Americano. Ao longo da história desse jogo, o evento tornou-se um dos mais assistidos pela televisão em todo o mundo. Com isso, o investimento da mídia na televisão e das empresas patrocinadoras vem crescendo a cada ano. Nos Estados Unidos, no final do ano 2018, teve uma audiência, olha pessoal, de 103,4 milhões de espectadores. Para que uma empresa, vamos supor, se você tem uma empresa e quer divulgar o seu produto numa partida de futebol americano, numa final, você precisa gastar cerca de 15 milhões de dólares para ouvir a sua propaganda 30 segundos. Olha só, como que a gente consegue 30 segundos, 15 milhões de dólares. Não é fácil não, pessoal. Então, se vocês quiserem, olha só outros dados aqui embaixo, o Super Bowl faz parte da cultura dos Estados Unidos, sendo considerado quase um feriado quando tem a partida final. Estima-se que em todo os Estados Unidos são vendidos, olha só pessoal, quase 2.000 toneladas de pipoca,
4 milhões de pizza, 50 milhões de garrafas de bebidas durante a partida. Só isso, pessoal. Olha só. Aí tem vários cantores, por exemplo, que apresentam numa final de um campeonato desse, Super Bowl. O Michael Jackson já apresentou, Madonna, Paul McCartney, Beyoncé, Lady Gaga, olha, Katy Perry, acho que é esse nome mesmo, Justin Timberlake, olha, estou aprendendo a falar. E outros cantores ou outros artistas famosos que apresentam, porque vai lá para ganhar dinheiro, porque é um evento muito rico. Pessoal, vamos parando por aqui sobre o futebol americano. A nossa apostila tem muitas coisas boas aí, muita coisa interessante. Na internet também nem se fala. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição. Não esqueçam de me procurar se tiver alguma dúvida, se quiser que a gente juntos conseguirmos tirar a nossa dúvida. E aí um abraço a todos vocês. Acredite no poder da educação. Estamos juntos. Não esqueçam de fazer as nossas atividades aí que a gente vai pedindo para vocês no decorrer das aulas EAD. Obrigado. Bom dia.